tarde a todos, né? Assim, para a gente poder fazer um seminário também inclusivo, né? Então, coloquei os slides em inglês, assim, para os meus colegas ingleses poderem estar acompanhando, embora tenha a tradução, e eu vou estar, então, comentando em português, aí, respeitando a maioria, né, nesse caso, né? O que, de alguma maneira, nesses 20 minutos, eu vou estar um pouco compartilhando com vocês? São novos formatos organizacionais que, de alguma maneira, vão surgindo, né, para dar conta dessas grandes problemáticas socioambientais que a gente tem. Quer dizer, eu acho que, como foi comentado na parte da manhã, a ODS são grandes dimensões onde todos, de alguma maneira, vão se responsabilizando, né, dentro do seu contexto para ajudar no atingimento desses objetivos e vão surgindo, então, novos formatos organizacionais para que a gente possa estar repensando o que são essas empresas, né? Então, a gente vai estar falando aqui de social enterprise, né, social innovation, no sentido da gente poder estar direcionando para questões socioambientais. Então, organizei esse nosso bate-papo assim, um pouco para a gente organizar alguns conceitos, né, porque a questão das terminologias é sempre algo muito importante para nós acadêmicos. Então, como que eu organizo esses construtos, né, e consigo, né, pontuar isso dentro dessa discussão mais ampla de desenvolvimento sustentável e depois a gente poder afunilar para a gente poder estar falando especificamente sobre o que é esse ecossistema de negócios de impacto, né? Essa terminologia, negócios de impacto, ela é bastante brasileira, quer dizer, é esse termo que a gente usa, embora internacionalmente vai ser muito mais social enterprise, né? Que é o termo mais amplamente utilizado em outros países. E falar rapidamente de alguns casos e falar de algumas pesquisas que nós, lá da Universidade de São Paulo, a gente está desenvolvendo nessa temática dessas novas iniciativas que são de pequenas organizações que já nascem para resolver problemas socioambientais, né? Bom, eu acho que como um conceito maior, quer dizer, independente da terminologia, se a gente vai falar negócios sociais, negócios inclusivos, negócios de impacto, empreendimentos sociais, quer dizer, aí a gente pode ampliar essa questão de conceitos. Existe uma terminologia, né, que vem de um acadêmico canadense e que também que tem a sua própria fundação, que eu acho particularmente bastante interessante, né? Que quando a gente fala desses empreendimentos, mais do que se perguntar o que são, né, o que está por trás é a sua intencionalidade, quer dizer, ele é um why, né? Ele não é um substantivo, né, mas está muito mais vinculado ao agir, a verbo, né? Então, assim, é o que aquele empreendimento ele de fato está fazendo, né? Com que intencionalidade, independente do formato jurídico, porque senão a gente vai começar a ficar muito preso. Ah, mas isso é uma associação, isso é uma corporativa, né? Isso é uma empresa limitada, é uma sociedade anônima. Quer dizer, esse só o formato jurídico, né, posto. A questão é, para que eu nasci? Quer dizer, qual que é meu propósito, né? E o que eu estou fazendo para atingir a esse meu propósito, né? Então, e aí, tudo pode ser uma social enterprise. A gente pode, efetivamente, transformar as organizações ou criar organizações que, no seu D0, ela já tenha essa intencionalidade de gerar valor socioambiental, bem como valor econômico, né? Então, acho que é nesse contexto que a gente vai estar comentando. Quando a gente fala de empreendedorismo social, e isso começa a ficar muito mais na agenda na década de 90, a gente estava muito mais buscando modelos organizacionais inovadores, né, e que direcionassem a você solucionar problemas de desigualdade social que eram postas, assim, particularmente em países em desenvolvimento, né? E a temática e o ponto central, quando a gente fala de empreendedorismo social, está como que eu posso resolver essa problemática de forma inovadora. Naquele contexto, não se estava colocando na agenda a questão do valor econômico. Era como que eu posso gerar valor socioambiental de forma inovadora, né? O que vai surgindo no final da década de 90, início dos anos 2000, é que a possibilidade de você conjugar essas duas dimensões.
uma dimensão econômica e a dimensão socioambiental. Quer dizer, o que antes eram mundos tão separados, né, e aí você conectava empreendedorismo social a questões de organizações sem fins lucrativos, você começa a se aproximar esses mundos na medida que, dentro de uma agenda de grandes empresas, você vai discutir responsabilidade social corporativa, você vai discutir sustentabilidade e, portanto, você vai vendo alguns formatos que passam a ser considerados formatos híbridos, né? Híbridos porque eu tenho esses objetivos econômicos, né, ao mesmo tempo que eu gero valor socioambiental, não de forma periférica, mas de forma principal, porque essa que é a mudança, né? Quando que eu trabalho com a temática de responsabilidade social corporativa, eu estou minimizando, né, ou estou dando conta de alguma externalidade negativa que, eventualmente, aquela organização está gerando naquela sociedade. Quando eu estou trazendo na agenda a questão da sustentabilidade, é óbvio que eu estou trazendo objetivos também socioambientais, mas isso está dentro de um guarda-chuva onde a questão econômica ainda prevalece, né? E quando eu estou falando de organizações híbridas, há um equilíbrio, né, onde a geração de resultados socioambientais, eles são tão relevantes quanto os econômicos. Nenhum está à mercê do outro, né? E aí, portanto, a gente vai estar falando de novos modelos, né? E que na teoria, parece até muito tranquilo e muito simples, mas a gente sabe de como é você se manter nessa lógica de mercado, vendendo produtos e serviços, né, de que resolvam problemáticas socioambientais, ao mesmo tempo sendo rentável, né? E é isso que é o novo, é quando a gente tem uma organização sem fins lucrativos que antes, né, não pensava no seu superávit. Obviamente, ele captava recursos para dar conta de determinadas ações, né? Quando eu resolvo adicionar, eu preciso ser rentável, ao mesmo tempo que eu estou aí resolvendo problemas socioambientais, né? E eu não preciso ser uma ONG, na verdade, né? Eu sou uma organização, né, uma empresa, né? Então, hoje, a temática, né, que a gente debate é dentro de um guarda-chuva de hibridismo organizacional. E esse hibridismo, né, ele vai tocando, né, nas dimensões tão importantes que é a dimensão do impacto, né, que aí merece um outro debate, né? O que de fato é impacto? Se eu vou estar denominando que essas organizações são negócios de impacto, eu preciso ter clareza do que é gerar valor socioambiental. E aí a gente tem algumas categorias particularmente relevantes, né? O quanto que você é uma organização que vai viabilizar aumento de renda, de acesso a produtos e serviços, né, a uma população que foi marginalizada, né, uma população minorizada ou vulnerável, né, de você aumentar toda a questão do aumento da cidadania, do capital social e de questões relacionadas ao meio ambiente. Isso significa que esses tipos de organização vai ajudar a ampliar alguns capitais, né? Um capital físico, né, que a gente pode dar aí alguns exemplos, né, a questão da moradia, né, de bens duráveis, ao capital financeiro, diminuir os custos de transação, acesso a crédito, né, aumento de renda, ou, obviamente, a questão do capital humano, quando eu vou estar direcionando aquela organização dentro do setor da educação, aumentar o capital produtivo, onde você vai melhorar a qualificação de determinada população ou inserir na cadeia produtiva de uma grande corporação, por exemplo, aumentar o capital social, né, onde você vai estabelecer mais conexões em determinadas populações, né, ou aumentar também o capital natural, né, em termos ambientais, de conservação da biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, de você criar organizações que atendam aquilo que a gente tanto pleiteia, de uma economia circular, onde há o reuso de materiais, né, reaproveitamento de materiais, toda a questão de reciclagem,
ou de você também ajudar a criar uma economia, né, de baixo carbono, né, com recursos de energia renováveis, tecnologias limpas, né, enfim, todos esses capitais, né, são de alguma coisa, são algo que vai nortear, né, o nascimento de organizações que já no seu D0, elas já de alguma maneira são direcionadas a atender uma daquelas dimensões, ou mais de alguma daquelas dimensões, e simultaneamente ser rentáveis, né? Isso fica, a gente vai começar a analisar aquelas organizações que já nascem assim, né, e a gente vê muito esse movimento que vem dos jovens, né, que já querem fazer a diferença, de criarem empreendimentos, né, com esse propósito, mas, ao mesmo tempo, você vê pessoas, né, que estão mudando de trajetória e que criam esses empreendimentos, vêm de grandes corporações, ou as próprias grandes corporações também buscando se reinventar. Então, a gente vê um movimento, né, que vai pipocando, né, em várias tribos, né, e, ao mesmo tempo, também as organizações sem fins lucrativos que buscam sua sustentabilidade financeira também estão revendo o seu modelo tradicional de captação de recursos e, eventualmente, criando até iniciativas de mercado dentro de uma organização sem fins lucrativos que possam aí ampliar o seu orçamento. Ou seja, todos, de alguma maneira, começam a ver que, dentro de uma lógica de mercado, eu posso fazer e atuar, né, com mais propósito, né? E aí, portanto, eu estaria aí trabalhando no movimento, né, de um contexto de hibridização, né, das organizações, né? E aí onde você não tem um modelo único ideal, né, um tipo ideal de organização, né, mas a gente vê aí um contínuo, né? Existem vários autores, né, que vão falando quanto que dentro desse contínuo, né, eu posso vir desde uma organização tradicional lucrativa, né, e eu vou estar, né, incluindo na minha agenda a geração de valor socioambiental por meio de práticas de responsabilidade social corporativa e posso eventualmente me transformar num negócio socialmente responsável, né? Posso ser uma organização não governamental que vou criando algumas atividades de geração de renda e depois posso também ser uma empresa já, né, de impacto. Ou seja, né, o que a gente está falando é o quanto que a geração de valor socioambiental está na missão daquela organização, né? E aí a questão da rentabilidade faz parte, né, inerente, mas ela não é prioritária em relação à geração de valor socioambiental. A gente tem já algumas dimensões onde a gente já tem analisado essas organizações híbridas e tem 4 grandes blocos que são particularmente interessantes de se analisar, né? O primeiro, obviamente, é o propósito, o tipo de produto, né? O que você está oferecendo, o teu potencial de escala, toda a parte da sua cadeia produtiva, né? Como que você lida, quem são teus clientes, né? Quem são teus fornecedores, né? Quem são os teus colaboradores, quer dizer, quem é essa mão de obra que você contrata, quem são esses clientes que você insere nessa cadeia de valor, e os teus fornecedores, e você também tem toda uma discussão de governança, né? Como que você vai, né, envolver no processo decisório beneficiários daquela organização, né? Ou quanto que vai ter uma governança mais coletiva, né? E também, obviamente, a dimensão de sustentabilidade no sentido realmente econômico, né? Como que você, se você vai distribuir, né, o teu lucro, né, o fato de você ter investidor, como a gente vai falar aqui com o Rob, né, e distribuir, isso, de alguma maneira, não fere a qualquer tipo de organização, porque só temos um modelo, que é do Yunus, que pressupõe, né, a incorporação e a não distribuição, mas é só um dos modelos, né? Tantos outros você consegue incorporar a dimensão de sócio, de investidor, ao mesmo tempo de ter esses objetivos socioambientais.
Se a gente olhar no Brasil e fazer um panorama, né, do que a gente não tem um universo circunscrito, até porque a questão das terminologias, elas estão bastante, cada um define de uma maneira, a gente não tem como outros países, como a Inglaterra, que existe legislação. Na Europa, todos os países existe uma legislação de social enterprise, então fica mais fácil de você definir o teu universo, né? No Brasil, não existe, é uma questão da intencionalidade que está posto, né? E, portanto, aqui a gente começa a configurar um campo, um ecossistema, onde tem todo um trabalho, né? O Aron fez parte aí de mobilizar, né, um grupo-tarefa, né, que isso só alguns países do G20 tiveram essa iniciativa, a gente se inspirou no caso inglês e no caso canadense, onde tem todo um grupo discutindo o que são essas iniciativas, como eu alavanco, como é que eu fomento, como eu envolvo o governo nesse debate. E se a gente pensar no Brasil, o último levantamento, que foi feito numa parceria de mais de 40 instituições, conseguiu identificar 579 negócios de impacto que se reconhecem como tal. E a gente teve uma última chamada feita pelo PNUD, junto com o SEBRAE, que conseguiu, nessa chamada, mapear 857 empreendimentos, mas sendo que alguns estão na fase da ideação, da ideia, né, então 308. Então, ou seja, a gente já tem um campo, né, onde pessoas são reconhecidas como negócios de impacto. A gente já tem da parte de incubadoras e aceleradoras, né? O Rob ele puxou uma pesquisa sobre isso. Foi identificado pela Amprotec, né? Junto com o trabalho com o Instituto de Cidadania Empresarial, 256 iniciativas de incubação e aceleração, sendo que 53 destas 256 já com exemplo, né, de negócios de impacto, que já tinham acelerado negócios de impacto, embora nem todas fossem exclusivas de impacto, né? Então, a gente vê um movimento, né, que vem dessas incubadoras, junto com universidades, né, ou incubadoras e aceleradoras, que são mais autônomas, já se preocuparem em estimular empreendimentos que, já no seu nascimento, já sejam direcionadas para a geração de valor socioambiental. Então, isso está na agenda, é como se tivesse já no DNA. Não é que o meu DNA, eu nasci para gerar valor econômico para o acionista. Não, eu nasci para gerar valor socioambiental para a sociedade e, ao mesmo tempo, ser rentável, né? E a gente vai ter aqui depois, especificamente na parte de financiamento, a gente tem um crescimento exponencial, quer dizer, a gente tem, em 2011, 29 investidores de impacto, né? Em 2011 tinha 14 e praticamente dobrou, e já aplicado hoje 186 milhões de dólares, mas se a gente vê os levantamentos de mapeamento dos recursos que poderiam ser canalizados para esse campo, a gente pode aí crescer exponencialmente mais de 10, 20, 100 vezes, né? A ideia não é diminuir capital, recursos da filantropia, mas aumentar aquilo que é o mercado financeiro tradicional, canalizar para essas iniciativas que já tenham no seu nascedouro essa iniciativa de gerar valor socioambiental. Aqui, só para dar uma olhada nesse ecossistema, quem são, então a gente já tem aqui desde fundações e associações empresariais, a gente já tem o governo se mobilizando, existe grupos de trabalho. Assim, rapidamente deve já sair uma política nacional de negócios de impacto, né, que está sendo puxado pelo Ministério de Desenvolvimento e Inovação, e a gente tem aí colaboração de BNDES, né, Banco Central, regularizando plataformas coletivas de crowdfunding, né, de você ter vários mecanismos de financiamento que não sejam exclusivamente aqueles que vêm de fundos de investimento, né, e também indivíduos, né. Quem apoia, a gente já tem aqui, desde organizações que oferecem, né, recursos e serviços financeiros, a gente tem Vox, que foi o primeiro fundo de investimento de impacto, mas tem a Cital, e, enfim, de finanças sociais, BenTV, como outros. Tem gestão e acesso a investidores, que são tipicamente as aceleradoras de impacto. A mais antiga e pioneira é a Artemisia, mas temos já outras, né? Existe um guia chamado Guia 2,5, muito interessante,
interessante, que vai mostrando quem são essas aceleradoras. A parte de monitoramento e avaliação, acho que a gente tem aqui o INSPER com um centro específico de avaliação de impacto, tem o próprio Sistema B, que vai entrando nessa agenda para se posicionar, né, e repensar as organizações, e tem também organizações de conhecimento e informação, que aí a gente, tanto a FEA como a GV, nós somos os pioneiros na elaboração de trabalhos específicos sobre negócios de impacto, e aqui tem vários exemplos, né? O meu tempo ele se esgotou, mas aqui a gente vai, né, falando de casos que vão sendo direcionados, né, para resolver, por exemplo, problemas de habitação. Então, caso de vivenda, faz reformas de baixo custo, ele está bem envolvido na discussão de grandes corporações, né, enfim, de como você vai poder direcionar a problemas, né, que aqui em grandes cidades a gente possui, né? Então, ele é de um aluno da FEA, de ex-aluno da FEA. Temos o caso do Imaflora, que está na parte que presta serviço para grandes corporações, como no caso da Natura, aqui, onde faz toda a parte de certificação, né, ambiental. Você tem um outro estudo na parte da educação, que é a For You Too, onde você oferece cursos de inglês a R$ 60 por mês, e que tem já mais de 2.000 alunos, quer dizer, bem em Capão Redondo, Paraisópolis, enfim, bem voltado em favelas. E você tem, por exemplo, na área da saúde, você tem um caso bem interessante do CIES, que oferece, está muito vinculado a políticas públicas, porque faz toda a parte de atendimento móvel, né, e ele é totalmente rentável com a remuneração que vem do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, né, inclusive criando uma empresa que cria toda essa parte dos containers, né, que faz toda a parte de atendimento, né. Bom, e o próprio CIES já é uma organização internacional, ele já está expandindo, né, inclusive para os Estados Unidos, né, toda a parte de atendimento. A gente fez um levantamento no Brasil inteiro, né, que chamou Brasil 27 porque a gente buscou ter exemplos em cada um dos estados, né? Foi um trabalho com bastante apoio de várias entidades internacionais, e rodamos o Brasil vendo quais são essas iniciativas, quais eram as inovações, né? E eles estão todos publicados e tem vídeos, né? E a gente identifica que a gente tem aí bastante inovação gerada por esses empreendimentos, né? São inovações, particularmente de inovação organizacional. A gente não, nós aqui, os casos brasileiros, não somos bons em inovação de processo, acho que tem um espaço ainda a melhorar, mas em termos de inovação organizacional e mercadológica, é aquilo que a gente tem oferecido de melhor nos nossos casos, né? E a gente tem direcionado, né, muito para aumentar o capital produtivo de população de baixa renda e o capital humano. Ainda há mais espaço para a gente criar nessa agenda empreendimentos que direcionem a questões socioambientais, particularmente ambientais, né? Aí eu deixo aqui algumas burning questions, né, que saem, né, de todos esses nossos levantamentos, que é realmente o quanto que a gente está conseguindo, né, gerar valor, né, social e valor econômico, né? A gente sabe que esses empreendimentos, ele tem o ciclo de vida deles, assim, o índice de mortalidade tem sido menor, mas também o ponto de equilíbrio tem demorado mais do que empresas que são normais. Então, a gente tem que ser mais paciente com esse tipo de empreendimento, né? A gente tem visto que há muitas tensões enquanto você, na tomada de decisão, para que você tome uma decisão que agregue essas duas dimensões, o econômico e o social, e a gente já começa a ver aqui os primeiros casos de fundos de investimento que estão no seu processo de saída, que já deram aquele investimento de 5 anos e estão saindo. Então, a gente tem agora uma fase de estudar como que tem sido, né, esse papel de investidores, né, na escala, para obtenção de escala de negócios de impacto. Enfim, então, quem se interessa por essa temática, não falta, né, assim, assunto para a gente poder, né, aprofundar, e aí depois, a gente, nas perguntas, a gente pode entrar mais detalhes nas pesquisas. Obrigada.